Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, amoroso. Esse Deus que é dono do ouro e da prata, que é o Deus do impossível, que é aquele que nos criou à imagem e semelhança, que é o nosso Pai amado. E nós somos filhos, nós somos um diamante. Todos nós, imagem e semelhança de Deus. Eu espero que você tenha ouvido essa música, entregado o seu coração a Deus, como diz a letra dela, I surrender. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Que você entregue a sua vida, que você entregue o seu coração, os seus caminhos, os seus projetos a Deus. I surrender. I wanna know you more. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecê-lo mais profundamente. Eu quero ter intimidade contigo, cada vez mais intimidade, cada vez um conhecimento maior, cada vez entendendo e pensando como Deus, entendendo a mente de Deus, de Jesus e pensando como Jesus. Uau, existe essa possibilidade. Há um caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida. E eu creio que Ele é nossa referência e podemos sim. Se Ele pôde, nós também podemos. Porque Ele veio como um homem. Ele veio como um homem de carne e osso. Ele sofreu como um homem, Ele entregou a sua vida como um homem. E Ele pôde porque o Espírito Santo estava sobre a vida dele, assim como pode estar sobre as nossas vidas. E assim como estava sobre a vida de Paulo. Estamos aqui no dia 146 do projeto Bíblia para Iniciantes. Entramos hoje no último capítulo do livro de Atos. Uau! Estamos aí prestes a terminar esse livro que é impactante, esse livro que fala do Espírito Santo, do começo ao fim, do poder do Espírito Santo. Você vê que nesse último capítulo, aqui no versículo 25, que a gente vai falar amanhã, ele fala da questão do Espírito Santo, ele fala. E desde o primeiro capítulo até o último, o Espírito Santo é o que fez realmente a diferença em tudo aqui. Na vida de Paulo. Paulo tinha acabado de conquistar uma autoridade gigante depois de ter viajado naquele navio, depois de ter sofrido rajadas de vento, passado por tufão. Vocês viram aqui nos áudios passados, eu tirei até foto aqui da viagem missionária de Paulo, coloquei aqui no grupo também, como foi forte, como foi intensa essa viagem, cheia de perigos. Eles viajaram numa época terrível, numa época no inverno, né? Em outubro, ali no hemisfério norte. Então, um inverno frio, muito frio e muito vento. E eles passaram por muitas situações de medo, de insegurança. E, e no finalzinho do capítulo 27, ele conquistou uma autoridade muito grande diante daquelas 276 pessoas que estavam naquele barco, naquele navio, e nenhuma delas se perdeu, nenhuma, nem as que não sabiam nadar, apesar do naufrágio. Elas conseguiram se apoiar em madeiras e foram para a ilha e se salvaram. Todos se salvaram. Termina o capítulo 27 dizendo: E foi assim que todos se salvaram em terra, por causa de Paulo. Por causa de Paulo, porque se Paulo não tivesse naquele navio, Deus não teria, né, feito isso. E Deus falou com Paulo, e Paulo tinha consciência, tinha convicção, tinha esperança, tinha fé e intrepidez. E ele falou isso. Não escutaram, né, quando ele falou o que tinha que ser feito. E ali depois que aconteceu tudo aquilo que ele dissera, eles começaram a entender e começaram a
obedecer Paulo e no final todos se salvaram por isso. Amém? E agora no capítulo 28, né, vamos começar aqui, são 15 versículos que foi selecionado hoje para a gente, né, ler. E a ideia do projeto Bíblia para Iniciantes é essa, que nós possamos ter o conhecimento de Deus, da vontade de Deus, que possamos nos aproximar da mente de Deus, lendo a palavra, e como que Deus age, como que Deus agiu aqui na vida de Paulo e pode agir na minha e na sua vida dessa forma. Amém? Então, capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Logicamente, eles conheciam a víbora que tinha, né, mordido, né, tinha mordido Paulo ali, e com certeza eles sabiam que aquela víbora era venenosíssima e com certeza Paulo iria morrer. Então, o julgamento que eles fizeram foi esse: ele é assassino, porque se salvou de um naufrágio como esse, veio para cá e agora vai morrer. Porém, ele, Paulo, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal algum. Não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, porque era isso que acontecia com as pessoas que eram, né, mordidas por essa cobra. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha só como as coisas mudam, né? De uma hora para outra, de um momento para outro, um julgamento muda drasticamente, né? De um assassino agora ele era agora um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram todos curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então, olha que interessante, independente da posição de Paulo, como prisioneiro dentro do navio, ou agora como um náufrago na ilha, a, a presença de Deus faz as pessoas realmente estarem em uma posição de honra, independente. Lembra da vida de José do Egito, lá encarcerado ele era chefe dos carcereiros, porque ele tinha a presença de Deus, Deus era com ele. Então, independente, em qualquer situação que eu e você possamos passar, Deus vai nos colocar numa posição de honra. Se eu e você estivermos debaixo da vontade, da mão poderosa de Deus, acredite, estaremos sendo sim honrados, porque Deus quer isso. Jesus quer nos dar uma vida abundante, independente da situação e de onde nós estivermos, porque as provações elas vão acontecer, como aconteceram na vida de Paulo constantemente, principalmente depois que ele teve, né, a conversão a Deus, depois que ele se prostrou a Deus. Amém?
Então, à vista desse acontecimento, os demais foram curados e os distinguiam com muitas honrarias e colocaram tudo o que era necessário para prosseguir viagem. Depois de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino. Então foram 3 meses ali, naquela ilha de Malta. Um navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali também 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se bem mais animado. Uau, que maravilha! Saber que quando Deus fala, Ele cumpre. Deus tinha falado, por mais que tudo parecia impossível, que Paulo chegasse a Roma. Deus havia aparecido em sonhos para ele falado. Da mesma forma que você falou com intrepidez aqui em Jerusalém, é importante que você vá e fale da mesma forma lá em Roma. E agora Paulo chega a Roma. Parecia impossível, só que quando Deus dá uma direção, quando Deus dá uma palavra, acredite, pode vir vento contrário, como já vimos né, nos evangelhos, né, Deus dando direcionamento, Jesus dando direcionamento. E quando entra no barco, vem o vento contrário. Então acredite, se você tem um direcionamento na sua vida, se Deus colocou no seu coração algo, quando você estiver no caminho, acredite, Deus está falando aqui, vai vir o vento contrário, vão vir as provações, vai vir tudo conspirando para que você desista, vai vir tudo para que você tenha medo, tudo para que você tenha insegurança. Só que a disposição se mantém firme, assim como Paulo se manteve. Se mantém confiante, assim como Jesus, naquela tempestade, estava ali dormindo no barco. E quando acordaram ele, falou: homens de pequena fé, vocês não sabem que isso daqui é passageiro. Vocês não sabem que isso daqui não é para derrubar, é para fortalecer a sua fé e a minha fé. Então o vento contrário vai vir, não para te derrubar, mas para fortalecer a sua fé e para que a tua história seja ainda mais impactante, para que a sua trajetória venha a ser um testemunho forte para falar para várias outras pessoas o que aconteceu na sua vida e você venceu. Assim como Jesus venceu, assim como Paulo venceu. Você é mais que vencedor. Faz isso, fala aí agora. Eu sou mais que vencedor. Vamos lá? Vou falar aqui com você. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Amém? Então que venha o vento, que venha a provação, que venha a tribulação e eu vou continuar. Eu vou continuar acreditando em Deus, sabendo que Ele está comigo, no barco, junto comigo. Jesus é o meu melhor amigo. Vamos para frente. Um beijo no coração. Amanhã nós fechamos o livro de Atos, que é o segundo livro desse projeto que vai ler a Bíblia toda. Vamos ler a Bíblia todinha juntos. Amém? Um prazer estar com você. Um beijo no coração e um dia maravilhoso, abençoado. Deus é bom.